toda vez que o empresário fala que ele não tem custo orçado, não é que ele não tem custo orçado. Ele não tem isso oficializado. Ele tem uma estimativa de quanto ele espera gastar com aquela obra. Ninguém começa um empreendimento sem ter absolutamente nenhuma ideia de quanto vai gastar. Isso não existe, tá? Isso não existe. Pode ser, ele é desordenado. Agora, de repente, Luciano, você vai falar assim pra mim, ó, pô, Caio, eles não têm o POC, eles não têm custo orçado, o engenheiro não manda percentual, eles não têm controle. Tá, beleza, eu entendi. Então a gente vai fazer, tipo, a pior contabilidade possível pra eles, na verdade, que é pela entrega das chaves. Luciane mandou aqui. Bom dia, estava vendo aula de provisão de garantia e me perdi um pouco. A empresa estima gastar um valor com essa garantia. O valor estimado não vai aparecer na minha contabilidade. O que vai compondo essa provisão é esse valor estimado vezes o POC, certo? E vai atualizando. É isso mesmo? E isso vai publicando em nota explicativa. Mas e se ainda não tem POC? Não tem custo orçado informado? Como é que faz? Vai informando em nota que esses valores não foram definidos pela empresa? Então, vamos lá. Duas coisas distintas, tá? Duas coisas distintas, Luciane. Primeiro de tudo, a provisão de garantia é contabilizada, é uma provisão, tá? Se a gente vai... Vamos falar de norma contábil em padrão, né? Mesmo fora da atividade imobiliária. A gente vai olhar para o CPC 25. O CPC 25, ele fala de ativos contingentes, de passivos contingentes e de provisões. De forma muito resumida, ativos contingentes são coisas que possivelmente vão aumentar o meu ativo e eu só divulgo em nota explicativa. Passivo contingente são coisas que possivelmente vão aumentar o meu passivo, eu só divulgo em nota explicativa. Provisão são coisas que há uma alta probabilidade de que aumentem o meu passivo, são obrigações futuras, altamente prováveis, que ou o valor ou o prazo eu consigo estimar com certa confiabilidade. As provisões são contabilizadas, ok? As provisões, elas não são só divulgadas em nota explicativa. Elas também são contabilizadas, ok? Muito bem. Dito isso, a provisão de garantia de construção é uma provisão, portanto ela não é só divulgada em nota explicativa, ela também é contabilizada. Legal? Como é que a gente contabiliza a provisão de garantia? Vamos entender o que é a provisão de garantia. Provisão de garantia é eu dizer, olha, no futuro eu estimo, é altamente provável que eu vá gastar X durante o período de garantia da obra. Então eu, incorporador, eu tenho um período que eu me obrigo a garantir a obra, esse período começa a contar a partir do habite-se, e dali para frente eu tenho um prazo, legal? Esse prazo ali, 2 anos, 5 anos, 10 anos, aí a engenharia vai poder te dizer isso para cada item, legal? E aí a incorporadora está dizendo assim, olha, para esse empreendimento que eu estou fazendo, há uma alta probabilidade, ou pelo histórico, ou pela avaliação técnica do engenheiro, o que quer que seja, eu tenho estimativa de que eu vou gastar X. Bem, se eu vou gastar X, vamos colocar um valor aqui, 100 mil reais. Digamos, ela definiu que ela vai gastar 100 mil reais. Isso pode vir por um número absoluto, 100 mil reais, ou pode vir por um percentual. 1% do custo realizado de obra. 2% do custo realizado de obra. Pode ser. Tá? Pode vir dessas duas formas para você. O fato é, seja vindo num número absoluto, número nominal, né? Seja vindo por percentual, você transforma esse percentual num número, né? num valor, efetivamente. Esse valor é para a obra inteira. Qual é o critério que a gente usa para ratear custos de obra? A gente faz aquele controle permanente do estoque, a gente usa a área real, a área equivalente, a fração ideal, algum critério ali que você definiu como mais apropriado para o teu caso. Legal? Até aqui tranquilo, Luciane? Coloca ali no chat para mim, só pra gente ir por etapas. Legal. Beleza. Então, o que acontece? Terminei a obra. Já gastei tudo. Vendo uma unidade. Quando eu vendo a unidade, é que eu posso dizer que eu tenho obrigação com alguém
de ter um gasto de manutenção. Vendi uma unidade ali da Luciane, vendi uma unidade para a Luciane. Agora eu posso dizer que eu tenho uma obrigação para com alguém, que é uma obrigação com a Luciane, para com a Luciane, de dizer, olha, se ao longo desses 5 anos tiver um problema que seja configurado garantia, eu terei que pagar, eu terei que arcar com isso. Então, a provisão de garantia de construção, ela nasce enquanto contabilização no momento que eu vendo. Legal? Aí, a partir dali, eu vou contabilizar a provisão. A provisão será um custo a mais. Então, no momento que eu vendo, assim como eu tenho débito do cliente, crédito de receita, assim como eu tenho débito de custo, crédito de estoque, o valor, né, da unidade vendida, eu vou ter também débito de custo de provisões de garantia, crédito do passivo, provisão de garantia, o valor que eu estimei, ou seja, que a engenharia estimou, que a empresa, que a administração estimou, que é altamente provável que gaste no período de garantia de obra, relativo àquela unidade. Ok? Até aqui tranquilo, né? Aí agora a gente vai colocar o POC junto. O que acontece? Quando eu vendo uma unidade antes de estar pronta, qual é o custo de imóvel vendido que eu lanço? É o custo que eu tive de incorrido daquela obra proporcional à área da unidade. Legal? Padrão. Né? Então eu pego o custo incorrido da obra, vejo quanto desse custo incorrido é relativo à unidade vendida, isso eu faço no controle permanente de estoque, e aí eu faço esse lançamento, débito de custo, crédito de estoque. Baixei um pedaço do estoque para dizer que é custo de imóvel vendido, que eu vendi esse apartamento X para a Luciane. Legal? Com base nisso, eu vou comparar o custo incorrido com o custo orçado, ou me valer do percentual que a engenharia me manda para ter o meu POC, percentual de obra concluída. Ok? Tendo o POC, percentual de obra concluída, eu vou lançar a minha receita. Eu vou pegar o valor do contrato vezes o POC, ou seja, desse contrato inteiro de venda. Quantos % eu tenho direito a oferir, considerando a regra por competência? Considerando o reconhecimento de receita ao longo do tempo. Ah, o POC está em 20%. Então, eu vou pegar o valor do contrato vezes 20%. Esse vai ser o valor de receita societária, débito de cliente e crédito de receita. Portanto, eu estou partindo da premissa de que há POC, ou seja, há percentual de obra concluída confiável, ou comparando o custo incorrido com o custo orçado, ou através do percentual de medição que a engenharia mandou para mim. Ok? Aí a gente vai para o custo de provisão de garantia, que a gente vai olhar para aquele valor, a empresa estima que vai gastar 100 mil. A empresa estima que vai ser 2% do custo realizado. Aí o que eu vou fazer? Se eu tenho um custo orçado, eu consigo falar assim, cara, 2% do meu custo orçado vai ser o montante de provisão de garantia para a obra toda. Isso proporcional à unidade vai dar o quanto há de custo orçado. Vamos lá, custo orçado. 2%, ou seja, o custo orçado, o valor que vai ser de garantia da obra inteira. O valor que vai ser de garantia da obra inteira, eu faço proporcional à unidade, porque eu só vendi uma unidade para a Luciane. Só que aquilo é o valor inteiro de garantia para o apartamento da Luciane. E eu não posso lançar inteiro agora, porque a obra ainda está andando. A obra não incorreu completamente. Então, para receitas e custos correspondentes serem proporcionais, eu vou pegar esse valor vezes o POC. Por quê? Porque eu parti do custo orçado, que é da obra inteira até o final, apliquei o percentual 2%, que é o que vai ter de garantia. Beleza, então peguei o custo orçado inteiro, vezes 2%, que é o que vai ser de garantia. Só que isso é da obra inteira. Isso proporcional à área da unidade, ou seja, o gasto que eu vou ter para aquela unidade específica durante todo o período de garantia. Posso lançar todo esse valor? Não, porque essa unidade ainda foi vendida em andamento. Então, se eu estou lançando 20% da receita do contrato, se eu estou lançando o custo incorrido relativo à obra que andou até aqui 20%, da garantia de construção eu também só vou lançar 20%. Ok? Aí tu falou para mim ali, mas e se ainda não tem POC? Porque não tem custo orçado informado. Beleza, não ter custo orçado informado pode significar duas coisas principalmente. Se não tem custo orçado porque a obra está sendo feita
de uma forma desordenada. O cara tá fazendo a obra na base da fé. Vamos lá, que eu não faço ideia de quanto é que eu vou gastar para construir isso, mas vamos construir mesmo assim. Acho muito pouco. Assim, ó, toda vez que o empresário fala que ele não tem custo orçado, não é que ele não tem custo orçado. Ele não tem isso oficializado. Ele tem uma estimativa de quanto ele espera gastar com aquela obra. Ninguém começa um empreendimento sem ter absolutamente nenhuma ideia de quanto vai gastar. Isso não existe, tá? Isso não existe. Pode ser, ele é desordenado. Beleza. Então, se ele é desordenado e ele não vai ter custo orçado definido de nenhuma forma, isso pode acontecer. Plano B. Passar um percentual de evolução da obra. Bem, ele tem um engenheiro responsável, o engenheiro responsável é capaz, ele tem capacidade técnica de fazer isso. Então ele vai me passar, então eu vou ter o POC mesmo sem ter o custo orçado. Ah não, Caio, mas é o seguinte, é que a obra está muito no início ainda, né? Então ela está acontecendo e eles estão ainda oficializando esse custo orçado, por isso que ele não passou ainda. Uma situação provisória. Beleza, aí a gente pode ter uma política contábil de, por enquanto isso não se organiza, nessa situação provisória, enquanto isso não se organiza, a gente não reconhece por POC, tá? Conheço algumas empresas que fazem isso. Até chegar ali a 5% de obra, eles consideram que ainda a informação ela é muito incipiente, a informação ela ainda é muito imprecisa e por conta disso ainda não fazem reconhecimento pelo POC. Aí é como se naquele início tratasse como entrega das chaves, divulga isso e a partir do momento que tem informação mais consistente, começa a aplicar o POC, tá? Isso pode ser. Agora, de repente, Luciano, você vai falar assim pra mim, ó, pô, Caio, eles não têm o POC, eles não têm custo orçado, o engenheiro não manda percentual, eles não têm controle. Tá, beleza, então entendi. Então a gente vai fazer, tipo, a pior contabilidade possível para eles, na verdade, que é pela entrega das chaves. Então ele não vai ter receita contábil, ele não vai ter custo contábil e, portanto, não vai ter provisão indo para o custo nesse momento até que haja a entrega das chaves. Então, por que eu fiz toda essa volta aqui? Talvez o pessoal ache, pô, Caio, tem pão aqui para responder uma pergunta? É porque ela parte de vários pressupostos, né? E isso já ajuda como uma revisão, talvez para quem aqui ainda não passou por essa aula, por exemplo, né? Então, assim, numa situação que você tem todas as informações, entendeu como é que a provisão de garantia funciona? Entendi. Então, beleza, agora estamos numa situação específica de não ter o POC. Por que eu não tenho POC? Isso é importante. Ah, de não ter o custo orçado. Por que eu não tenho custo orçado? Isso é importante. Isso é permanente ou isso é provisório? Vai ser feito o reconhecimento pelo POC de outra forma que não pelo custo orçado e o custo incorrido sendo comparados? É que pode chegar à conclusão de que, olha, esse cliente ele não tem controles internos suficientes para fazer a contabilidade pelo POC. Então vai ser feita a contabilidade pela entrega das chaves. Contabilmente não terá receita, não terá custo, não terá resultado de empreendimento imobiliário até que a entrega das chaves aconteça. Ah, daí pode ser, pode acontecer. Tá bom? Fez sentido, Lu?